Boa noite, igreja. Hoje o nosso culto vai tomar uma forma um pouquinho diferente. O Conselho da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, considerando a pandemia que assola o mundo hoje e tem chegado ao Brasil, decidiu suspender as suas atividades presenciais. No entanto, a igreja não pode parar. Então, alternativamente, até segunda ordem, os nossos cultos serão gravados e transmitidos no domingo, no horário do culto normal. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as epístolas da prisão. A epístola que nós vamos tratar aqui hoje é a epístola de Filipenses e nós vamos ler o capítulo 1 do versículo 27 até o capítulo 2 no versículo 11. Vamos fazer a leitura. Filipenses capítulo 1, versículo 27 até o capítulo 2, versículo 11. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem o que ainda enfrento. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui presentes hoje. Nós te adoramos pelo privilégio de, em meio a toda a crise que o nosso país começa a enfrentar, nós possamos estar aqui reunidos, cada um em suas casas, com as suas famílias, para ouvir a tua palavra, para adorarmos juntos, ainda que distantes, mas em um só Espírito, Senhor. Nós te pedimos a tua consolação, nós te pedimos a tua tranquilidade, que teu Espírito Santo possa nos consolar, possa nos tranquilizar, para que a gente possa ouvir a tua palavra, aprender um pouco mais de ti e com a força do teu Espírito, tenhamos a força necessária para enfrentarmos a dificuldade que nós estamos enfrentando agora. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa passagem ela é dividida em dois trechos fundamentais e interligados. No primeiro, ainda no capítulo 1, há um chamado à coragem frente à perseguição, frente às dificuldades e uma exortação, olha o que o apóstolo Paulo diz, uma exortação quanto ao privilégio de se sofrer por Cristo. Logo em seguida, no capítulo 2, é apresentado um dos mais famosos e belos hinos cristológicos do Novo Testamento.
Aqui Paulo declara de forma cristalina, reproduzindo um hino que provavelmente era cantado, era entoado na igreja primitiva. Ele declara de forma cristalina a humildade graciosa de Cristo, que sendo igual a Deus, não pensou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devia se apegar. Ele abriu mão dos privilégios de sua divindade e se tornou homem como nós, se tornou um com a humanidade para sofrer no nosso lugar, se entregando à morte e à morte de cruz. E é interessante que Filipenses é uma das chamadas epístolas da prisão. Esse é o título que nós temos dado a essa série de sermões, porque Paulo, ao escrever Filipenses, ele se encontrava preso, ele se encontrava com cadeias, provavelmente nos seus pés e nas suas mãos. Ou seja, ele tinha amplos motivos para insatisfação, para ingratidão, para insubordinação, insubmissão frente às autoridades instituídas. Mas a sua postura é completamente diferente. Paulo apresenta aqui uma postura de mansidão, uma postura de gratidão. Ele se vê como um privilegiado o fato de que as suas algemas estavam servindo de estímulo e de conforto para os outros irmãos que também enfrentavam perseguição, a despeito de sua condição terrível, que provavelmente muitos de nós jamais enfrentou e nunca enfrentará. Ele ainda assim se via como grato pelo privilégio de sofrer por Cristo. E assim ele nos exorta a agirmos de igual maneira a ele e, sobretudo, a termos a mesma atitude que estava em Cristo Jesus ao se esvaziar de sua divindade e se tornar homem e se rebaixar no mais baixo da hierarquia social, se rebaixar como um mero carpinteiro de Nazaré e enfrentar a mais excruciante das mortes, como ele enfrentou. Vamos reler aqui o primeiro trecho dessa perícope, dessa passagem do Evangelho, ainda no capítulo 1, versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Provavelmente, assim como a perseguição que Paulo enfrentava, a igreja de Filipenses também estava sob ameaça de perseguição. Por isso, Paulo os exorta à coragem e à perseverança em meio ao sofrimento. Depois de relatar que a sua própria prisão serviu ao avanço do evangelho, Paulo os encoraja para que sejam bons cidadãos. Aqui ele está apontando o fato de que nós cristãos somos cidadãos da cidade de Deus, mas que vivemos em meio à cidade dos homens. Então ele os encoraja para que sejam bons cidadãos, para que sejam bons representantes do reino de Deus na esfera pública e vivam de maneira digna do Evangelho, a despeito de qualquer perseguição e a despeito de qualquer dificuldade que venham a enfrentar. E é por isso que logo em seguida, no capítulo 2, Paulo insere o hino cristológico que narra de forma paradigmática a humildade de Cristo. Então, o imperativo ético que Paulo apresenta, que é a cidadania digna do Evangelho e o considerar um privilégio sofrer por Cristo, é fundamentado na própria conduta de vida do nosso Salvador. Por essa razão é que Paulo insere a narrativa do esvaziamento, da kenosis de Cristo, de sua divindade e a sua sujeição deliberada à morte por amor a nós. O Evangelho de Cristo proclama que Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é Senhor, Ele é Senhor do universo sobre tudo e sobre todos. E ainda assim, Ele esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e foi radicalmente obediente até a morte de cruz. Então, o Evangelho de Cristo, aqui nessa passagem, ele representa a fundamentação não só da salvação, que é o fundamental, mas ele também apresenta a razão e o padrão para o comportamento de todo cristão. Então, o que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu sofri,
Vocês também estão sofrendo e vocês têm que considerar um privilégio de sofrer por Cristo, de participar dos sofrimentos de Cristo. Por que isso? Pelo fato de que o próprio Senhor no qual nós dizemos nos espelhar, ele também sofreu. Então, aqui no versículo 27, Paulo está tratando da responsabilidade civil do cristão na esfera pública. Nós somos representantes de outro reino, nós somos embaixadores do reino de Deus, assim como Paulo. Portanto, a sua própria vida, a vida de Paulo, era por ele considerada como em segundo plano. O que mais importava para ele era o avanço do Evangelho. Então, se ele estava preso, se ele estava sofrendo, se fosse por Cristo e se isso colaborasse com a expansão do Evangelho, isso era lucro. No versículo 28, por sua vez, Paulo diz: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês é sinal de salvação, e isso vem da parte de Deus. Aqui Paulo parece ter em mente aquela bem-aventurança que Cristo disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, em Cristo, em Paulo, nos é lembrado que a perseguição pelo Evangelho é um sinal de salvação. E é um sinal de que nós estamos no caminho correto para alcançar a salvação vindoura. Então, Paulo faz essa lembrança implícita à bem-aventurança. A perseguição pelo Evangelho é um sinal de salvação e, portanto, é um sinal para a gente se alegrar, para a gente se sentir privilegiado de que nós somos salvos em Cristo. Em contrapartida, para os nossos adversários, a perseguição à igreja pode soar como sinal de sua destruição, destruição da própria igreja. É um sinal para eles de perseguição e de destruição à igreja. Mas como dizia o pai da igreja, Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Os nossos perseguidores podem nos atacar, podem imaginar estar nos destruindo, mas através do nosso testemunho em meio à dor é que a igreja se fomenta e cresce. Vejam então que a perseguição à igreja é algo inerente à sua própria condição. A própria condição de luz no mundo faz com que as trevas reajam e persigam a igreja. A perseguição, portanto, é um sinal de que a luz está iluminando. A essência da perseguição à igreja é o ódio do mundo, a luz que ilumina e revela os seus pecados. Por isso que Cristo, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7, vai nos dizer: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque eu testifico de que as suas obras são más. Se o mundo odiou o próprio Cristo, a igreja não vai passar incólume, muito pelo contrário. A igreja verdadeiramente cristã é a igreja que ilumina. E por causa disso, gera a reação de inimizade do mundo. Agora vamos passar para o capítulo 2. Nesse capítulo, Paulo fala de dois assuntos diferentes, mas interligados. Ele fala da unidade em um só espírito, ele exorta os cristãos da igreja de Filipe a estarem em um só espírito, compartilhando uma só fé, e ele fala também da virtude da humildade, e por isso ele insere o hino cristológico que nós já comentamos. Mas qual é a relação entre uma coisa e outra? Qual é a relação entre a unidade da igreja e a virtude da humildade? Vamos pensar o seguinte: o que gera a unidade em um corpo? O que gera a unidade no corpo humano? O que faz com que todos os órgãos, todas as partes do corpo humano constituam uma unidade? Será que é o fato de todos os órgãos estarem circunscritos numa delimitação física? Não. Um amontoado de pedras, apesar da sua circunscrição física no mesmo espaço, ocuparem o mesmo espaço, não forma uma unidade mineral. O que torna o corpo uma unidade é o fato de todos os órgãos trabalharem, cooperarem para um objetivo comum, que é a sobrevivência e a reprodução do corpo. Isso que dá unidade ao corpo humano.
E nesse ponto aqui, a metáfora da igreja como corpo de Cristo se faz especialmente relevante. Da mesma maneira como todos os órgãos, todas as células do corpo humano cooperam para um objetivo comum, todas as células da igreja, ou seja, todo cristão individualmente, deve cooperar para um mesmo objetivo. A unidade da igreja jamais poderá ser atendida se cada célula do corpo humano estiver pressionando para um objetivo diferente e particular. A unidade da igreja só pode ser alcançada mediante o esvaziamento humilde de cada célula, de cada um de nós, e tomarmos para nós a mesma atitude que estava em Cristo. Somente assim, o objetivo maior será a preservação e a reprodução do corpo, que é o corpo de Cristo. Se cada célula começa a pressionar para objetivos diferentes, o que acontece com o corpo? A unidade do corpo sucumbe e a igreja morre. Então, quando os crentes estão preocupados com os seus interesses pessoais, quando os crentes estão preocupados mais em satisfazer os seus próprios interesses e não com os objetivos do todo da igreja, eles pressionam a igreja em direções diferentes e causam a ruptura interna do corpo, causam desunião e morte da igreja. A desunião da igreja gera o seu colapso. E é por isso que Paulo relaciona a unidade da igreja com a virtude da humildade. Ora, o que é uma virtude? Uma virtude é um traço de caráter, é uma disposição interior, é uma disposição firme e resoluta do coração de agir de uma determinada maneira, no caso, de uma maneira positiva, de uma maneira boa. A palavra humildade tem a sua raiz numa palavra latina muito interessante, a palavra humus, que significa essencialmente terra. Então, o que quer dizer uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é aquela que tem consciência de que ela veio da terra e que ela retornará para a terra. Ou seja, nada de bom que ela tem é fruto dela mesma. Tudo de bom que ela tem é fruto da graça do Deus Criador. E quando a gente tem essa convicção, quando a gente tem essa postura, quando a gente entende de que a gente não trouxe nada ao mundo e de que a gente não vai levar nada do mundo, a gente tem a percepção de que nós não somos nada e que nós dependemos exclusivamente daquilo que graciosamente Deus, o Pai, nos dá. A humildade, ela também é a virtude mais fundamental à salvação. Porque é ela que permite ao homem reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas falhas, ver-se a si mesmo como pecador e, portanto, como alguém dependente da graça de Deus. É somente a pessoa humilde que consegue se sujeitar a Deus. É somente a pessoa humilde que se enxerga como necessitado de um terceiro, no caso Deus. Somente a pessoa humilde que se enxerga como necessitada de um Salvador. E é por isso que o apóstolo Tiago, na sua epístola, diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. E é por isso que a humildade de que Cristo nos dá exemplo aqui, ela é tão fundamental, porque a gente pode dizer que é dela que depende não só a unidade da igreja, mas também a nossa salvação. A virtude infundida em nós, da humildade, pelo Espírito Santo de Deus, é ela que permite a nós nos prostrarmos e reconhecermos a nossa necessidade do Salvador. Por isso que isso é tão importante. Paulo vê como exemplo máximo do ensino bíblico acerca da humildade a narrativa de vida do próprio Cristo, como ele apresenta aqui, que humilhou a si mesmo até a morte, abrindo mão da sua posição de Deus e tornando-se uma pessoa como eu e você, se tornando como um de nós, se tornando um como a humanidade e se sujeitando à mais humilhante morte possível àquela época. E assim sendo, Deus o exaltou. A humildade cristã não é sinônimo de passividade, não é sinônimo de covardia, não é sinônimo daquela postura servil e patética, vergonhosa, frágil, covarde em relação aos outros. Não é assim que Cristo manifestou a sua humildade. Cristo não era um homem covarde. Cristo não era um homem frouxo.
Cristo não era um homem servil, muito pelo contrário. A humildade exibida em Cristo é uma escolha pessoal, firme e resoluta pelo seu destino. Por obediência ao Pai, ele firmemente negou-se a si mesmo, fez de si mesmo um nada para se tornar um com a humanidade. Nessa humanidade, ele expressou imensa compaixão pela humanidade, enfrentando o excruciante sofrimento da cruz. A fé cristã, portanto, se ela verdadeiramente imita a Jesus Cristo, não é uma fé para homens frouxos, para mulheres frouxas, não é uma fé para covardes, muito pelo contrário. A fé cristã exige de nós uma enorme demonstração de coragem, uma enorme demonstração de força e perseverança, e por essa razão, a humildade não pode ser confundida com passividade. Paulo explica que o caminho para se praticar a humildade é considerar os outros como superiores a si mesmo. Em vez da preocupação excessiva com o próprio eu, com as suas supostas qualidades, com os seus supostos interesses, a mente da pessoa humilde se dirige à valorização dos outros. A pessoa humilde, ela consegue ver em cada ser humano a imagem e semelhança de Deus e valorizar aquilo que Deus gratuitamente distribuiu a cada um de nós. Não se trata de cultivar pensamentos negativistas sobre si mesmo, não se trata de ser uma pessoa pessimista. Cristo não era um homem assim. Cristo não era um homem afetado. Cristo era um homem seguro, era um homem firme e resoluto em relação aos seus propósitos. Então a humildade trata de libertar da escravidão do eu, o indivíduo, para servir ao próximo e nisso encontrar o sentido do que é ser um cristão. Então Jesus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar. Ele sabia que ele era Deus, mas ainda assim, ele de forma firme e resoluta abriu mão disso. E nós muitas vezes achamos que somos grande coisa porque temos um carro melhor do que o irmão, porque temos uma condição financeira melhor, porque somos mais inteligentes ou mais bonitos, ou porque temos uma posição de destaque na sociedade. Talvez uma graduação, um mestrado, um PhD, e por causa disso nós achamos que somos muita coisa. Cristo era Deus, e mesmo sendo Deus, mesmo sendo maior do que qualquer coisa na qual nós podemos nos vangloriar, no nosso mestrado, no nosso carro do ano, no nosso dinheiro, na nossa condição física e intelectual, Cristo era muito mais do que tudo isso. E ainda assim, ele não se apegou à sua divindade e esvaziou a si mesmo, nos dando o exemplo de como nós também deveremos agir. Então, irmãos, que nós tenhamos a mesma atitude que teve Paulo e a mesma atitude que Paulo recomenda que nós tenhamos, a atitude que estava em nosso Senhor Jesus Cristo, uma atitude de singular humildade, que nos serve de paradigma e fundamentação de toda a ética e de toda a conduta do cristão. E aqui, já encerrando, eu lembro que Paulo também diz em outra de suas epístolas, a epístola dirigida a Timóteo, a segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 12. Se nós sofrermos com Cristo, nós também com Ele reinaremos. Se nós morremos com Ele, nós também com Ele viveremos. Então que a gente possa nos espelhar na conduta dele. Venha o que vier. Se a gente vier a sofrer, se a gente vier a perder tudo, se a gente vier a enfrentar perseguição, que o fundamento da nossa conduta não seja o que diz o mundo, não seja nossos interesses pessoais, mas seja o exemplo deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa palavra, ela se faz especialmente importante no contexto que nós vivemos aqui. O mundo enfrenta o pânico, o mundo enfrenta o medo, o mundo enfrenta uma pandemia que acaba de chegar ao Brasil. Que apesar de todas essas dificuldades, apesar de todo medo que nós possamos sentir, que a nossa preocupação maior, embora seja difícil, seja glorificarmos ao nosso Deus, seja tomarmos como exemplo a conduta de Cristo, tomarmos o seu exemplo de humildade, porque a unidade da igreja depende disso. A unidade da igreja depende
da ação de cada cristão. E o mundo depende de uma igreja forte, de uma igreja firme e de uma igreja corajosa para enfrentar os temores que haverão de vir. Deus os abençoe.